nossa história de hoje, nós temos uma moça que pega suas 3 filhas e resolve se mudar para o interior do Canadá. Ela estava cansada da vida na cidade grande porque ela queria, na verdade, o objetivo dela era se dedicar apenas à contemplação espiritual. Ela vai, se muda, chega nessa cidade do interior, né? Chega nessa pequena cidade nova e lá, logo, ela conhece uma pessoa, se apaixona, casa, tem outros filhos, luta para conseguir encontrar uma escola boa para os filhos. Enfim, ela faz uma porção de coisas que ela já fazia na cidade grande. Com isso, ela chega à seguinte conclusão: não dá para viver o amor de Deus, para viver a espiritualidade, para viver em oração de modo isolado. O amor de Deus, ele é grande demais para não ser dividido. Bonita a conclusão, né? Essa história ela tem uma série de camadas, talvez não dê pra gente abordar todas elas aqui, porque a ideia aqui desse programa é ser um programa relativamente mais curto, mas a primeira camada que a gente pode destacar, ela tá logo no início do programa, tá logo no início da história, que é a questão dela se mudar de cidade. Né? Vamos presumir que ela já mora no Canadá, né? Que ela não está saindo do Brasil, vai indo para lá. Mas mesmo assim, se você levar isso em consideração aqui no Brasil, você sair da cidade grande e ir para uma cidade do interior, isso é uma questão de privilégio. Nem todo mundo consegue fazer isso, certo? Isso significa que só quem vai buscar essa espiritualidade para chegar a esse ensinamento precisa se mudar para uma nova cidade? Não necessariamente. A grande questão, como ela chega à conclusão no final, é a forma com que você vê a sua vida. Porque quando você se muda de cidade, ou até mesmo você muda de casa, não sei se você já passou por essa oportunidade, né? Não necessariamente é uma oportunidade boa, mas você já passou por essa oportunidade, você é obrigado a rever a sua rotina. Você é obrigado a rever determinadas coisas. Às vezes tem um móvel que não cabe ali, você tem que trocar. Você já estava habituado a sentar de uma determinada forma, a luz que batia para você estudar, e você tem que rever tudo isso. Ou seja, você sai do automatismo e você entra num momento de percepção das coisas, da percepção da sua vida. E isso te dá a oportunidade de refletir, de alcançar a espiritualidade que existe em tudo, inclusive em você. É claro que esse sair do automatismo, né, quando você tem essa oportunidade, esse privilégio, ele se torna algo meio que obrigatório, né? Você é forçado a sair do automatismo, que é algo que você, quando está vivendo na sua vida, no seu dia a dia, não necessariamente acontece, você precisa de muito mais esforço para isso, né? Mas é um ponto muito importante esse que você levantou, Paulo, justamente dessa necessidade da gente buscar novos ares, mesmo estando no mesmo lugar. Porque se nós vamos viver uma vida espiritual, a gente precisa sim abrir mão de alguns comportamentos, de alguns hábitos nossos, porque a nossa vida já está abarrotada de coisas. Não dá para colocar algo novo sem tirar algo velho. Isso não significa que a gente precisa abrir mão daquilo que é do mundo, daquilo que é mundano. A história por si só ela chega a essa conclusão, né? Só dá para viver realmente em oração não se isolando do mundo. E por que isso acontece? Porque na verdade não existe, a gente gosta muito de falar isso, né? Não existe dentro, fora, não existe aqui e ali, tudo é uma coisa só. O mundano, ele também faz parte de Deus, ele também faz parte da criação. Ah, Patrick, mas você está querendo dizer que mundano e espiritual são a mesma coisa? Em essência, eu poderia até dizer que sim, mas em manifestação não. O mundano realmente é uma polaridade oposta ao espiritual. Logo, as coisas que são da matéria, vamos colocar assim, vamos entender mundano como as coisas são da matéria, ela tenderá a te atrair para um caminho que é oposto ao caminho da espiritualidade. E se você se deixar seduzir por isso, você de fato vai viver uma vida bem afastada da sua espiritualidade. Porém, viver a espiritualidade, buscar a espiritualidade de forma verdadeira, não significa abandonar aquilo que é mundano. Significa apenas ter o controle, saber aplicar a espiritualidade, saber aplicar aquilo que é sagrado dentro daquilo que é profano, vamos colocar assim. Ou seja, eu não preciso me isolar no alto da montanha, no meio da floresta, para viver a minha espiritualidade. Muito pelo contrário. Eu não estarei vivendo a minha espiritualidade se eu estiver me isolando da vida em sociedade. Porque a gente só consegue viver verdadeiramente em Deus, a gente só consegue viver verdadeiramente as nossas virtudes, os nossos valores, se a gente tiver com quem praticá-los. E para ter com quem praticá-los, a gente precisa estar em comunidade, a gente precisa estar convivendo. Até porque a gente não vai ter parâmetros se a gente não fizer isso, para saber se a gente está progredindo ou não
dentro da nossa proposta, dentro do nosso caminho espiritual. Então, viver o caminho espiritual não é algo isolado, não é algo separado de viver o mundo. Pelo contrário, é saber aplicar esse caminho espiritual dentro da nossa prática cotidiana. É claro que isso nem sempre é fácil da gente perceber, mas é fundamental você pensar da seguinte forma: se Deus é tudo, né, e a jornada espiritual fala que Deus é tudo, eu preciso entrar em comunhão com Deus. Então eu vou encontrar Deus em todos os lugares. Ah, inclusive no alto da montanha? Sim, inclusive Sim. No alto da montanha. Só que no alto da montanha existem poucos elementos de Deus ali. Então eu preciso estar em lugares onde eu tenha mais elementos. É claro que isso não significa que você deva se mudar para uma grande cidade, porque lá vai ter mais gente, vai ficar mais fácil. Não, não significa isso. Significa que você não pode fugir do contato com as pessoas. Você não pode fugir do contato com as questões da vida. Porque se você faz isso, além de você não ter parâmetro, como o Patrick falou, sobre a sua jornada, você está, na verdade, fugindo da manifestação de Deus. Então é importante, onde quer que você esteja, numa casa nova ou numa casa velha, numa grande cidade ou numa fazenda no interiorzinho do Canadá, entenda, lá existirá Deus. Lá existirá a oportunidade de você entrar em contato com Ele através das suas manifestações. E até o próximo. Tchau, tchau.